Muito bem, graças a Deus por mais oportunidade, irmãos e ouvintes. Estamos aqui para juntos desfrutarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, nesta noite. Estamos aqui para juntos, mais uma vez, nós desfrutarmos dessas porções da palavra. É a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos encoraja, é a palavra que nos leva adiante. Louvado seja o Senhor. Senhor, muito obrigado nessa noite. Nós te louvamos, Senhor. Nessa noite que a sua palavra possa entrar no nosso coração, que ela possa nos iluminar, que ela possa trazer para nós a sua realidade. Ó Senhor, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso descanso, Tu és aquele que veio para nos dar a graça de permanecer na Tua presença. Obrigado, Senhor. Abençoa os irmãos, abençoa a Tua igreja, encha-nos de Ti, Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor, irmãos e ouvintes, estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos da palavra do Senhor. E nesta noite nós vamos ver ainda o capítulo 14 do Evangelho de João. Na semana passada, o irmão que compartilhou, ele compartilhou vários versículos com respeito ao Evangelho de João no capítulo 14 e nós somos muito encorajados. E nessa noite nós queremos dar sequência também a essas palavras, E eu gostaria de rever aqui o capítulo 14, o versículo de 1 a 3, que fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então a palavra de Deus fala para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em mim quem? Esse em mim aqui é no Senhor Jesus. Na verdade, nós devemos crer no Senhor, na sua palavra, E aí ele fala: na casa de meu pai, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, graças ao Senhor que o Senhor Jesus veio a este mundo um dia. Ele esteve aqui, nós sabemos, por 33 anos e meio. Foi um verdadeiro homem. Ele viveu, teve uma vida elevada, uma vida de um padrão humano muito elevado. E o que o Senhor Jesus fez durante todo esse período? Ele expressou o próprio Deus com a sua vida, com a sua natureza. Na verdade, ele é o próprio Deus, era o Deus encarnado, Todavia, ele aqui viveu uma vida humana muito elevada e que nos deixou muitos exemplos. Então, o Senhor Jesus, depois de viver os 33 anos e meio aqui na terra, ele diz para os discípulos que ele iria para o Pai, ele voltaria para o Pai, mas que ele não iria deixar os discípulos sozinhos, órfãos, sem rumo, Louvado seja o Senhor. Eles não ficariam sem rumo, eles teriam um direcionamento. Então o Senhor depois voltaria. Então ele fala que eles não deveriam ter o coração deles turbado, ficar assim com medo, que eles crescem. Qual é a base para nós continuarmos buscando o nosso Deus? É crer. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós cremos, louvado seja o Senhor pela fé que temos no Senhor. E o Senhor fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Nós vimos sobre essas muitas moradas, Mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos aqui é que ele cita aqui no singular. Ele fala assim: na casa de meu pai. Ele não diz assim nas casas, mas ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. E qual é a casa? Na verdade, nós vemos que lá no Velho Testamento, o Senhor começou habitando através dos seus santos que ele escolheu, Abraão, Isaac, Jacó. Eles habitavam onde? Em tendas. Então, onde eles iam, eles erigiam um altar e uma tenda. Mas era a habitação de Deus? Não, não era habitação, porque ali não tinha como Deus habitar, Mas na frente nós vemos o tabernáculo. Já houve um avanço, Deus podia ter um lugar para ele habitar lá no Santo dos Santos, em tipologia, ali era um lugar onde ele habitava, tinha os querubins da guarda, tinha a arca do testemunho ali, então o Senhor estava ali sendo representado por aqueles símbolos, por aquelas tipologias, mas ainda era a habitação de Deus? Ainda não era a habitação assim que Deus queria, ajudava, mas não era tudo que Deus queria. E mais na frente nós vemos que veio também o templo. O templo era mais amplo,
não é? Era um lugar onde tinha mais expressão. Então o templo, o povo venerava muito, porque era o lugar onde eles podiam ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, louvar a Deus, cultuar, buscar ao Senhor. Mas quando Jesus veio, o templo, Jesus falou assim, ó, destruí este santuário e em 3 dias o reedificarei. Então, na verdade, o que o Senhor estava querendo dizer? Que Deus ainda não estava satisfeito com aquele tipo de habitação. Então, qual era a habitação? Jesus falou que ele iria preparar lugar, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, e ele diz, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse ir preparar lugar, nós vimos, era o quê? O Senhor ia para a morte, ele ia morrer, mas ele voltaria em ressurreição. E esse é o X da questão. Deus, como Deus eterno, Pai eterno, jamais poderia entrar no homem como Deus único, como Senhor, mas como aquele que na pessoa do Filho se tornou o Espírito que dá vida. Aí sim, ao crer nele, graças ao Senhor, ele entrou em nós e nós podemos aí então nos tornar as moradas do Senhor. Então o Senhor iria e ele voltaria. Ele iria para onde? Ele iria para a morte, mas ele voltaria em ressurreição. Por isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vemos, né? O versículo 1 Coríntios 15, 45 fala que o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último, porém, é espírito vivificante ou espírito que dá vida. Então esse último Adão é quem? É Cristo. E esse Cristo veio para dar-nos vida. O que o homem precisava, na verdade? Ele precisava de vida, irmãos. Sem vida, ninguém consegue existir. A existência humana ela tem um limite de prazo aqui na Terra, né? Nós sabemos disso. Mas graças ao Senhor que nós temos a vida de Deus dentro de nós, essa vida incriada, que nos levará e nos conduzirá à eternidade. Então Jesus falou que ele iria preparar os lugares. E quando ele voltasse, ele iria receber os discípulos para quem? Para ele mesmo. Então, graças ao Senhor. Por isso aqui agora vamos dar continuidade. Então, o versículo 20 desse capítulo fala assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então o Senhor falou que naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai. Naquele dia qual? O dia da ressurreição, quando ele voltasse como Espírito, né? Quando nós o recebêssemos, quando nós o tomássemos, no caso que eram os discípulos, então eles saberiam que Jesus estava no Pai. Então Jesus estava no Pai quando ele falou antes, nos versículos de 1 a 3? Sim, também. Mas os discípulos poderiam experimentá-lo naquele momento? Não. Mas quando ele voltou em ressurreição, aí sim eles poderiam experimentá-lo. Então, para nós ilustrarmos isso, seria como? Vamos tomar um exemplo aqui da nossa linguagem. É claro que o exemplo que eu vou dar para vocês não é que Deus seja isso, mas é um exemplo que nós somos humanos, precisamos de ilustrações humanas, não podemos usar ilustrações divinas porque somos humanos. Então, se você quer tomar um suco de laranja com abacaxi, mesclar aquilo lá com manga, tudo, você pega aquelas frutas, você não pode comer a fruta do jeito que ela está ali, só isoladamente para ganhar o nutriente dela. Você precisa fazer o quê? Se você quer uma vitamina dela, você precisa batê-las no liquidificador, fazer um concentrado e tomar aquilo. O que acontece? Você ali tem manga, tem laranja, né? E tem banana, qualquer outra fruta, né? Não importa qual. O que acontece? Você tem um composto de nutrientes juntos. É possível separar essas substâncias? A manga, da laranja, da banana, do abacaxi? Não é possível. Por quê? Elas se fundiram. Foi misturada. O que Jesus foi fazer na morte? Na morte ele foi como homem. Ele morreu. Na ressurreição ele veio como Espírito, o novo homem. Mas Jesus não era um homem perfeito? Sim. Mas ele poderia entrar no homem sem morrer? Não. Por isso ele foi e voltou. Na volta ele se tornou como essa vitamina para nós. Ao crer nele, ao recebê-lo, nós o ganhamos como esse Espírito mesclado agora. O Deus Pai, Filho e Espírito, tudo junto.
coisas impossíveis de acontecer lá no Velho Testamento e que agora no Novo Testamento, por meio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, nós ganhamos. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Às vezes nós não conseguimos tocar no que significa tudo isso, mas é algo elevado. O Senhor, Deus eterno, Ele se tornou um homem na pessoa do Filho. Ele veio a este mundo um dia, Ele se encarnou, Ele teve um viver humano elevado, mas depois de tudo isso, Ele foi o quê? Ele foi à morte, foi para a cruz, Ele foi crucificado, Ele foi sepultado e no terceiro dia Ele ressuscita e tornou-se o Espírito que dá vida. Qual o objetivo disso? É para se cumprir o que nós vemos lá no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem são as moradas do Senhor? Eu e você. E o que é a casa? A casa é o corpo de Cristo, é a igreja. A casa é a igreja. Nós vemos que a igreja ela é única, ela é o corpo de Cristo. Mas há muitos membros, não é? Assim como nós temos um corpo só, mas no nosso corpo temos muitos membros, assim também a casa de Deus, que é a igreja. É uma só casa, mas com muitas moradas. Eu sou uma morada, você é outra morada. E qual era a morada que Jesus iria habitar? Ele ia habitar em mim e em você. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que essas muitas moradas agora são todos aqueles que creram no Senhor Jesus, o receberam no seu Espírito e foram salvos. E agora eles podem expressar esse Deus. Então aqui, o versículo 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui nesse versículo 21 fala que aquele que ama o Senhor Jesus é quem? É aquele que tem os mandamentos e os guarda. Se nós temos os mandamentos do Senhor e os guardamos, isto é uma prova de que nós amamos o Senhor. Mas se eu tenho os mandamentos do Senhor e não os guardo, exteriormente eu não tenho a prova que amo o Senhor. Então qual é a prova que eu amo o Senhor? É que se eu tenho os mandamentos do Senhor e eu os guardo. E para provar que nós amamos e guardamos esses mandamentos, nós precisamos desfrutá-los. A palavra de Deus é para ser desfrutada, para ser vivida, não é para ser experimentada, né? Então Jesus falou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Será que o mundo guarda os mandamentos do Senhor? Certamente não guarda. Também não ama, porque você, para amar uma coisa, você precisa conhecer aquilo. Ninguém ama o que não conhece, não é verdade? Então nós amamos o Senhor por quê? Porque nós o conhecemos, porque um dia cremos no Senhor. Ele entrou em nosso espírito, Ele se tornou um conosco, como nós acabamos de ver, o Senhor se tornou o Espírito. Então, como Ele se tornou esse Espírito, Ele agora habita o nosso espírito. E é por meio desse Espírito que nós podemos amar o Senhor. Eu e você não temos condições de amar o Senhor por nós mesmos. O nosso ego, a nossa personalidade, a nossa cultura, né? De onde nós viemos, não nos dá base para amar o Senhor. Mas nós o amamos por quê? Porque Ele entrou no nosso espírito e agora Ele está governando a nossa vida. Por isso é possível agora amar o Senhor, porque passamos a ter um relacionamento íntimo com Ele. O conhecemos, nós podemos orar. Sabe por que o Senhor agora pode ouvir as nossas orações? Porque Ele agora habita dentro de nós. Lá no passado os irmãos oravam para um Deus que estava lá no céu, um Deus eterno, irreconhecível, invisível. É bem verdade que ninguém jamais viu a Deus fisicamente, mas podemos percebê-lo com o nosso espírito. Podemos ver o Senhor através do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito a todas as coisas perscruta, não é? Sonda até mesmo as profundezas de Deus. Então, se nós andamos e se nós vivemos no Espírito, esse Espírito, irmãos, leva-nos ao conhecimento de Deus, leva-nos a amar a Deus e prova que nós de fato estamos na sua presença. Então esse versículo 21 ele é muito importante porque ele fala que nós precisamos
guardar os mandamentos do Senhor. E o 22 fala, disse-lhes Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só o que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer uma morada. Sabe o que Jesus vai fazer na terra, irmãos? Ele não veio aqui alugar uma casa. Quando você vai para um lugar que você não conhece, você não tem recurso, você vai ali e aluga uma casa para viver uns tempos. Ou mesmo você mora na cidade, talvez não tenha condições, você vai alugar um imóvel para viver ali, tá certo? Mas Jesus não veio aqui alugar, ele não veio contratar um aluguel. Jesus não é locatário e nem locador também. Jesus é um morador da casa, ele é dono da casa. Sabe por que ele é dono? Porque ele comprou a casa. É isso aí, quando você compra a casa, você recebe uma escritura, né? Então você passa a ser o quê? Você passa a ser dono da casa, não é? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, depois nós voltamos aqui no Evangelho de João, tá? 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Senhor Jesus. Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aqui fala assim, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, isso aqui é uma prova que nós somos comprados. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Lembra que eu falei agora há pouco que Deus não estava satisfeito nem com a tenda, nem com o tabernáculo, nem com o templo? Por quê? Porque Deus não podia habitar em casa humana, casa feita por mãos. Ele fala, que casa me edificareis? Qual é a casa na terra que mais agradaria a Deus? Uma casa colonial, feita num bairro nobre? Qual casa? Que casa? Você iria ornamentar uma casa, colocar um quadro de Leonardo da Vinci, né? Um quadro bem valioso, falar, Deus, olha que casa linda que eu preparei para você. Deus ia olhar para aquela casa e falar, olha, essa ainda não é a casa que eu quero. Mas quando Deus olha para você, Ele fala, você é a verdadeira casa, porque você creu em mim e eu posso agora entrar em você. Deus quer ornamentar essa casa, que sou eu e você. Então aqui Paulo fala que nós somos um corpo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? Então a casa de Deus agora é você. Você é um santuário, sabia? Você é um santuário do Espírito Santo, não é? Que está dentro de você agora. E esse Espírito Santo veio da parte de Deus, aqui está lá em João. Jesus falou assim, eu vou e eu volto. Eu não vou deixar vocês órfãos. O que ele ia mandar? Voltarei. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então esse Espírito agora é o que Paulo fala aqui para nós, não é? Ele fala, esse Espírito Santo que está em vós, o santuário de Deus agora está no nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, em nós, o qual nós recebemos da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós não pertencemos mais a nós, pertencemos ao Senhor, porque fostes comprados. Então eu e você fomos comprados por quanto? $1 milhão? 10? Não, por preço. Qual o preço? Do sangue do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus derramou o sangue dele ali na cruz por mim e por você, e ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Para quê? Para nos comprar de volta. Mas por que Deus precisava comprar o homem se ele fez o homem para ele? Então nós conhecemos a história do homem lá de Gênesis, que ele caiu, ele pecou, não é? Não vamos entrar aqui nesses detalhes agora, já conhecemos a história. E esse homem um dia ficou na sarjeta do pecado. Mas o Senhor fez uma promessa, da semente da mulher nascerá um que esmagará Satanás. Aleluia, que Jesus veio, essa semente é Cristo. Ele veio e esmagou a Satanás ali na cruz. Mas ele liberou a vida na sua ressurreição depois da morte. E essa vida hoje está dentro de nós. E hoje nós podemos louvar o Senhor por isso. Graças a Deus que o Senhor veio para fazer a morada em mim e em você, né? Então o Senhor hoje mora dentro de nós.
Veja bem, nos tempos passados, lembra quando o Brasil foi descoberto? Quando o rei de Portugal veio para o Brasil, o que eles faziam? Vinha a família inteira para cá, né? Isso não era só no Brasil, mas todo lugar que tinha reinado era assim. O que acontece? Eles faziam aqueles casarões grandes. Ali morava o rei, a esposa, os filhos, os netos, bisnetos, todo mundo morava naquela casa. Você pode ver que aqueles casarões grandões, tem quarto para tudo quanto é lado. Quarto, sala, cozinha, banheiro, sala de estar, playground, sei lá, tudo que tem ali de lazer, está tudo naquela casa. Por quê? Porque eles queriam que a família ficasse reunida, todo mundo junto. Eles não queriam ficar dispersos, um num canto, outro no outro. Se o homem tem essa capacidade de pensar, vocês imaginam Deus. Deus quer unir o seu povo, irmãos. Deus quer um povo para Ele, um povo seu, especial, zeloso, de boas obras, um povo unido. Então Jesus veio fazer tal obra. Por isso ele fala que na casa do Pai tem essas moradas. E para isso nós precisamos amar o Senhor. Então João 14 vem mostrar para nós a importância de nós amarmos o Senhor, de nós buscá-lo no nosso dia a dia, né? Cada dia nós temos que buscar mais a presença de Deus. Não podemos ficar um dia sem a presença de Deus, porque o Senhor habita em nós. Como é que você vai passar o dia todo, e eu também, sem contatar Deus, se Ele está morando em nós? Ou será que o Senhor ausenta-se da nossa presença de vez em quando? Será que nós damos espaço, nós permitimos, Senhor, agora me dê licença, eu quero fazer algumas coisas e eu gostaria que você ficasse naquele quarto e agora eu vou fazer as minhas coisas, depois você volta, pode ser? Não tem isso. O Senhor está o tempo todo, agora Ele mora ali. Você não pode expulsar o morador da casa dele e pedir para ele voltar depois. Ele é morador da casa. E como morador, o Senhor é o Espírito. Não tem como falar para o Espírito, vai embora e depois volta. Nós até podemos entristecê-lo, como diz lá em Tessalonicenses. Mas não devemos entristecê-lo, porque é Ele que vai nos levar para a glória. Então, graças ao Senhor que o Senhor hoje é o Espírito. E essas muitas moradas, então, hoje, somos nós. Não é? Talvez no conceito que nós aprendemos no passado, nós pensávamos que Jesus foi providenciar moradas para nós lá nos céus, para um dia levar todos os crentes para o céu e morar nas mansões celestiais. Existem traduções da Bíblia que falam que Jesus foi preparar mansões, não é? Mas a nossa aqui diz que Ele foi preparar lugar. Essa é uma forma mais correta. Jesus foi preparar lugar. Qual lugar? Eu e você. Ele foi preparar o lugar para Ele entrar, para nós termos um contato com Ele, com o Pai agora. Então Deus tem um desejo de ter uma grande família, uma família espiritual, uma família celestial. Família esta que Ele queria ter com o povo de Israel lá no Velho Testamento e não conseguiu. Mas através da igreja, que é o corpo de Cristo, é o desejo do Senhor que Ele consiga tal. E Ele pode agora, porque Ele habita no homem. Lá no Velho Testamento Ele não habitava dentro do homem. O Espírito vinha, usava o homem e ia embora. Mas agora, o Senhor faz morada, irmãos. Ele habita, Ele tem uma casa, né? Então nós somos juntos essa grande casa de Deus, né? Essa casa de Deus, esse templo. E por fim vai se tornar a Nova Jerusalém, hein? Graças ao Senhor. Então esse templo hoje vai se tornar a Nova Jerusalém um dia, como diz em Apocalipse. Então, prosseguindo aqui, o versículo 24 fala assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Então Jesus, enquanto estava na terra com os discípulos, Ele falou: eu estou dizendo isto enquanto eu estou ainda com vocês aqui, porque eu estou aqui com vocês agora, e eu estou dizendo isso para que quando eu for, vocês fiquem sabendo isso, e quando vier o Espírito, também vocês fiquem sabendo que essa palavra não é minha, mas do Pai que está em mim, e que esse Pai virá também comigo na forma de Espírito, não é? E o versículo 26 fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus falou aqui, irmãos, que esse Consolador, quem que é o Consolador? É o Espírito Santo. O que faz um Consolador?
Quando é que uma pessoa precisa de consolo? Há muitas condições e muitas situações na vida em que nós precisamos de consolo. Quando perdemos um parente, um ente querido, às vezes perdemos um emprego, às vezes estamos acometidos de alguma enfermidade tão ruim, tão crítica, né? Muito dolorosa, ou em pânico por qualquer outro contratempo que tivemos na vida, muitas situações, depressão. O Senhor vem como consolador. E quem consola é Ele mesmo. Você consegue consolar uma pessoa quando ela perde um ente querido? O que você fala para uma pessoa? Perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu um filho, não importa em que condição. Quando nós chegamos a essa pessoa, o que nós falamos para ela? Nós consolamos como? O máximo que nós podemos fazer é dar um abraço na pessoa, pedir para ela que nós estamos orando, dizer para ela, estamos orando por você, que Deus consola, porque nós não somos capazes de consolar ninguém. Nós podemos estar junto, encorajando, mas o consolo verdadeiro vem do Espírito. Então esse Jesus viria agora como consolador. E nós vivemos num mundo onde nós precisamos de consolo, porque tudo que acontece nesse mundo é para nos desconsolar. Muita tristeza, olha só esses momentos que estamos vivendo dessa pandemia mundial, né? É uma coisa terrível. É uma coisa terrível, por isso chama pandemia, né? Porque a epidemia ela é localizada, mas a pandemia é uma coisa que pega todo o globo terrestre, não deixa ninguém de fora. E dessa vez pegou todo mundo. E quem pode nos consolar? Se você não pode ir daqui para outra cidade, não pode ir para outro país, se tem um parente lá fora, não pode viajar para lá porque o avião não te leva para você não levar o vírus e nem trazer o vírus. Então quem é que pode consolar a pessoa naquela situação? O Espírito pode. O Espírito é transcendente, ele não depende de situações, ele rompe as barreiras, assim como o som vence a barreira, o vento, o Espírito é esse sopro celestial, é o pneuma santo que vence toda a barreira e pode levar o consolo. Então Jesus falou assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito não só consola, ele também nos ensina. Se você quer ser ensinado na palavra, ouça a voz do Espírito. Muitas vezes nós queremos fazer coisas, aí nós oramos ao Senhor para saber se temos ali a autorização dele. O Senhor não autoriza, mas a gente vai e faz assim mesmo. Dá tudo errado. Por quê? Porque o Espírito não ensinou aquilo para nós. O Espírito falou, olha, não faça, mas a gente vai e faz. Não é? Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito falou, não vai. Queria ir para outro lugar, não vai. Você vai para outro lugar, Paulo. Então muitas vezes o Espírito nos manda para lugares que nós não queremos ir. Porque a vontade de Deus é que aquilo que vai acontecer naquele lugar é o que Ele quer que aconteça. Então precisamos estar atentos, sóbrios, não é? Apercebidos à voz do Espírito. O Espírito é como uma pomba, é muito sensível. Então, só é possível aqueles que têm o contato da comunhão, aqueles que guardam a palavra, como nós vimos, né? Versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você é a pessoa que ama o Senhor e tem a palavra do Senhor e guarda, então você é essa pessoa. E aí o Espírito pode falar com você. E mais, ele vai te fazer lembrar de tudo o que o Espírito já falou com você e o que você já leu na palavra. Ele vai te conduzir. Jesus então no 27 fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, o que nós mais precisamos hoje é de paz. Tem paz no mundo hoje? Não. Não tem paz. Vivemos num mundo sem paz. Todo mundo procura a paz. Onde está a paz? As nações que dizem ser nações pacíficas, a ONU tem, por exemplo, dentro da ONU, tem aqueles soldados que são da missão de paz. Mas você já viu um soldado da ONU quando vai para a missão de paz? O que ele leva? Ele leva fuzil, metralhadora, canhão de guerra, jato d'água para jogar, para dispersar a multidão, câmeras para focalizar as pessoas, o que elas estão fazendo, artilharia pesada. É o que eles levam lá para fazer missão de paz. Isso é paz? Não tem paz nenhuma. Na verdade, ele está ali para manter a ordem, porque paz mesmo não tem.
A paz está em Cristo. Jesus é o príncipe da paz, como diz lá em Isaías 9,6. Ele é esse príncipe da paz. É o único que pode, de fato, trazer paz para o homem, é Jesus. Por isso ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele falou assim: não vou lá dou como a dá o mundo. Por que o mundo não pode dar paz para o homem? Porque não tem paz para dar. Ele não tem paz nem para si próprio, quanto mais para dar a outrem. Então o Senhor é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz, não é? Então, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor é esse. Ele veio para nos dar paz, Ele veio para entrar em nós, né? Ele veio para ser o nosso consolador. Ele veio para nos dar a graça de viver na presença dEle. Louvado seja o Senhor. Para isso nós precisamos aprender a ouvi-lo. Precisamos aprender a amá-lo. Precisamos aprender a buscá-lo no nosso dia a dia. Não deixe passar um dia fora da presença de Deus. Busque-o, ame-o, almeje estar com Ele, porque hoje o Senhor está dentro de você. Ele já se mesclou contigo e comigo, com cada um de nós. Nessa casa, o Senhor está habitando. Há muitas moradas. Eu e você somos as moradas do Senhor. Que o Senhor possa nos dar a sua graça e possa nos fazer viver dia a dia na sua presença. Louvado seja o Senhor. Eu paro por aqui, vou fazer uma oração, encerrando, que Deus possa nos dar a sua graça de permanecer na sua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, te louvamos nesta noite, porque podemos aqui, Senhor, em poucos minutos, ainda tocar na sua palavra. Que a sua palavra seja para nós um bálsamo nesta noite. Que possamos nessa noite contemplar-te ainda como aquele que vem para nos consolar. Consola-nos, Senhor, das nossas dores, das nossas tribulações, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Sabemos que o Senhor passou por tudo isso para nos trazer a paz. E o Senhor é esse príncipe da paz. O Senhor veio nos deixar tal paz em meio a um mundo tão turbulento e difícil. Mas que o Senhor possa guardar a tua igreja, os irmãos, guardar aqueles que amam o Senhor, guardar aqueles que buscam a tua presença. Ó Senhor, muito obrigado. Jesus é o Senhor. Você pode se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e fique na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje.